Lendo na carta aos Romanos, capítulo de número 8. Glória a Deus. Carta aos Romanos, capítulo de número 8. A partir do verso... Pode ser o 13, amados. A partir do verso 13. Romanos capítulo 8, verso de número 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Podeis se assentar glorificando, exaltando, bendizendo. Maravilha nós estarmos aqui, né, amados? Certa vez, Davi disse no Salmo 51, verso de número 12: devolve-me a alegria da tua salvação. É interessante que ele não fala devolve-me a salvação, porque a salvação ele tinha, mas ele diz, devolve-me a alegria de estar salvo junto com Cristo. É a alegria dentro do meu coração que se entristeceu, que se apagou, que se tornou aquilo que era claro, se tornou em trevas. E era um salmo onde Davi estava se arrependendo diante de Deus. E ele diz, devolve-me a alegria de estar junto com o Senhor novamente, de a minha consciência estar alinhada com a tua vontade, com o seu querer. Eu quero ser alegre novamente de estar junto contigo, Deus. Porque muitas das vezes nós nos afastamos da presença do Senhor, e ainda que a felicidade no mundo possa a um certo momento nos alegrar, trazer aquela felicidade momentânea, mas a alegria da salvação é somente perto de Cristo e estando com Cristo. Então nós devemos ter a alegria. É por isso que ele estava orando, me devolve a alegria, Senhor, da salvação, de estar perto de Ti, de olhar e ver e contemplar a Tua glória. Nós devemos ter essa alegria no nosso coração, a alegria de estar perto de Deus. Se você está perto de Deus, se alegre. Se você está perto de Deus, regozije junto com Ele, independente da situação ou da circunstância, porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Nós estávamos mortos, mas agora nós ressuscitamos juntamente com Cristo, e Ele nos colocou nos lugares altos. Agora nós não olhamos mais as situações pelo horizonte, mas sim na vertical, mas não na vertical de baixo para cima, mas nós estamos junto com Cristo em cima, nos céus, nos lugares celestiais, olhando de cima para baixo. E é independente da circunstância, da situação,
Jesus pode te dar sabedoria para que nós venhamos a sair dessa situação contrária. É Deus que vai nos dar sabedoria do alto, porque a sabedoria do mundo, desta terra, é diabólica, é mundana e é humana. Mas a sabedoria que vem do céu, ela é tremenda e maravilhosa para nos tirar de qualquer situação. Amados, é lindo esses versículos. Eu amo o livro de Romanos, que fala de filhos. E é interessante que o apóstolo Paulo vai nos ensinando para os romanos de salvação. E no versículo de número 14, ele diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E estudando um pouco mais, nós sabemos que existe duas palavras para filho de Deus: é técnico e ruiós. E aqui ele está dizendo que é um ruiós de Deus, um filho maduro de Deus. Ele é guiado, direcionado, dirigido pelo Espírito de Deus. Mas ele diz também, no verso de número 15: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filho, pelo qual chamamos Abba, Pai. E esse aqui é técnico, é criança ou filhinho de Deus. É alguém que acabou de nascer, um bebezinho, que começa a falar Abba, Pai. Ou no português, no nosso abrasileirado, dizer papá, papá. É uma pessoa que acabou de nascer. Mas Deus, Ele faz com que nós venhamos a nascer de novo. Mas Ele quer que nós venhamos também a amadurecer. Certa vez, Jesus também, ele fala em lúdico, em ilustrações em João 3,16, ele de Nicodemos vai até Jesus de madrugada, à noite, e diz: olha, como que faz para que nós venhamos a entrar no reino de Deus? É interessante que ele vai à noite, né? E a Bíblia nos diz em João que os fariseus religiosos, os saduceus, os escribas, amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas essa pergunta estava dentro do seu coração, porque ele viu os sinais, os prodígios, as maravilhas que Jesus fazia, e aquilo começou a intrigar o seu coração. Como é que faz para que nós venhamos a entrar no reino dos céus? E Jesus praticamente buga a mente de Nicodemos, diz: olha, você tem que nascer de novo. Mas Nicodemos não era nenhum bobo, ele era um teólogo, ele era um homem muito inteligente, um professor avançado de teologia. E ele não estava entendendo a forma que Jesus estava falando. Mas Jesus estava dizendo: olha, Nicodemos, nascer de novo é pela graça. Nascer de novo você não precisa fazer força, porque nascer de novo é como uma mãe que gera um filho. O que o filho faz para ser gerado? Nada. Mas é a mãe que geme, a mãe que nutre, a mãe que sente dores, a mãe que sangra. Ele estava dizendo: Nicodemos, eu vou sangrar. Nicodemos, eu vou ser levado até a cruz. Nicodemos, eu vou sentir dores. Nicodemos, eu vou ser pendurado no madeiro, para que você venha nascer de novo. Jesus gemeu, sentiu dor, para que nós venhamos a nascer de novo e dizermos: Abba, Pai. O Evangelho muitas das vezes buga as mentes dos religiosos, a ponto de chegar duas pessoas, uma prostituta e um mestre da lei,
e o mestre da lei se sentia ofendido pelo evangelho, e a prostituta ficar junto com Jesus e sair salva. Os fariseus chegavam e os publicanos chegavam, os publicanos se sentiam ofendidos com o evangelho, e o publicano saiu o quê? Salvo. Então o evangelho veio para trazer de volta aquele que estava doente. Mas o evangelho também quer que nós venhamos a amadurecer, não somente falar Abba, Pai. E Jesus, Deus, quer que nós venhamos a se amadurecer na palavra, amadurecer no Espírito, amadurecer no Evangelho, amadurecer conhecendo, amadurecer contemplando. Nós não podemos ficarmos somente no leite, como diz lá no livro de Hebreus. Em Mateus 5,44 diz assim, que nós devemos amar nossos inimigos e orar por aquele que nos persegue, para nos tornarmos filhos de Deus. E ali Jesus está dizendo novamente, que dá até a entender, que para que nós venhamos a se tornar filho de Deus, nós devemos fazer alguma obra, mas não, Jesus está dizendo ali, filhos maduros de Deus. Ele consegue amar o inimigo e orar por aquele que persegue. É isso que Jesus estava dizendo. Somente os filhos maduros de Deus conseguem ser guiado, direcionado, dirigido pelo Espírito de Deus. Somente os filhos maduros de Deus conseguem amar o seu inimigo e orar por aquele que persegue a ele. Então, talvez, muitas das vezes, quando nós somos perseguidos, é que Deus quer que nós venhamos a amadurecer. Quando pessoas começam a nos perseguir, quando as situações contrárias, quando ventos contrários, quando o mar está revolto, muitas das vezes nós temos que começarmos a discernir se Deus não está nos tirando da zona de conforto, daquilo que nós estávamos confortáveis, daquilo que já foi dito na superfície, somente lavando os pés, mas Jesus quer que nós venhamos a mergulhar no conhecimento de Deus, a mergulhar na sua palavra, a mergulhar na oração, a mergulhar naquilo que Deus tem para mim e para você. Nós não podemos ficarmos somente no Abba Pai, dizendo papai, papai. Porque quando aquele povo estava no deserto, descia o maná do céu. Quando aquele povo estava no deserto, Moisés batia na rocha e a água brotava da rocha. E eles eram tratados apenas como bebês espirituais. Mas chegou um tempo em que eles chegaram na terra prometida e cessou o maná e a água descia do céu somente para regar a terra onde eles estavam arando a terra e plantando para que eles viessem a colher. Seria algo praticamente natural, mas que eles haviam experimentado daquilo que Deus tinha no deserto, para que eles viessem a amadurecer, para que quando eles estivessem na terra prometida, e eles não se corrompessem. Então nós devemos começarmos a amadurecer em Deus, para se tornar um filho, uma criança, não custa nada. Mas para se tornar um ruioso, um filho maduro de Deus, custa tudo. Tem sofrimento, e aí nós entramos na escola de Deus para amadurecer. Aleluia. Não tem jeito. Deus vai nos tirar da zona de conforto. Deus vai mexer no ninho da águia, para que nós venhamos a voar conforme a vontade dEle, dependendo da sua graça, mas nós vamos amadurecer. Agora, o que é que nos transiciona de imaturo para maduro? O verso de número 18 vai nos responder. Porque para mim eu tenho por certo, as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
É claro em dizer que participamos dos seus sofrimentos para que também nós sejamos glorificados junto com Cristo. O propósito de Deus não nos deixa confortáveis e nem mesmo na zona de conforto. Não é nos deixar somente imaturos e bebês espirituais. Em Hebreus capítulo 5, verso de número 8, Jesus mesmo amadureceu através do seu sofrimento. Diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus mesmo foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E nós também vamos amadurecer pelas lutas e pelas dificuldades que vêm da parte de Deus. Que vem da parte de Deus. Nós vamos amadurecer, porque Jesus não quer um país somente de pessoas imaturas, mas Ele quer amadurecer um país. Para ter um avivamento, uma igreja, para ter um avivamento, nós precisamos amadurecer conforme Jesus quer. 1 Pedro capítulo 1, verso número 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora por pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra de Jesus Cristo. Pedro está dizendo que as provações são necessárias para a autenticação e selo de caráter aprovado, de uma fé provada no último. E é interessante, nós passamos por dificuldades, escuridão, guerras internas, ficamos perplexos, o mundo, a carne, o inimigo está contra nós, mas Deus nos ajuda para a honra, a glória e louvor do seu santo nome. A fé é coisa linda, amados, porque Ele está dizendo que muito pode até ser que o ouro venha a se deteriorar, mas a fé vai permanecer por toda a eternidade. Tem um fogo que vai e deteriora o ouro, uma pedra preciosa, mas a sua fé tem que permanecer por toda a eternidade. É por isso que ela tem que ser provada em todo instante. Assim como o ouro é provado no fogo, ou talvez até mais. Quando nós adentramos dentro de uma fornalha ardente, e aí que nós vamos conversar cada vez mais profundamente com Cristo, porque Nabucodonosor olhou aquela fornalha ardente 7 vezes mais, e ele olhou, tinha 4 pessoas lá dentro conversando, e é nesse momento que nós temos a intimidade com Deus. É nesse momento que nós temos mais discernimento com Deus. É nesse momento que nós vamos mergulhar cada vez mais na vontade de Deus, revelando conforme o seu querer, conforme a sua vontade, o seu propósito para a nossa vida. Então Ele permite muitas das vezes nós adentrarmos em fornalhas 7 vezes ardente, para que nós venhamos a ter cada vez mais intimidade com Ele. Nós vamos chorar, nós vamos ter lutas, nós vamos ter noites de escuridão, nós vamos ter noites mal dormidas, nós vamos ter noites de fé provada a todo instante, para que nossa fé seja provada e para que nossa fé seja para toda a eternidade, estar junto com Cristo. Mas não devemos voltar para trás. Não devemos começarmos a olhar para trás, somente olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Ele quem vai garantir a vitória, é Ele que vai garantir a sua glorificação, é Ele quem vai autenticar a tua fé, é Ele que vai colocar o selo na tua fé por toda a eternidade. O ouro vai perecer, pedras preciosas vai perecer, mas a nossa fé vai estar diante de Deus. Os anjos talvez vão olhar, ela passou por tantas coisas, ele passou por tantas dificuldades, tantas noites mal dormidas, quantas escuridão que muitas das vezes o inimigo enviando seta, dardos inflamados,
quantas madrugadas o inimigo enviando setas, mas ele resistiu, ela resistiu. Deus colocou um fogo em sua volta para que você venha resistir e estar diante de Deus e não voltar mais para trás. Labadagash, xerebede, kabadagash. Oh Deus, Ele quem vai te ajudar, Ele quem vai colocar os seus anjos te protegendo, é Ele quem vai prover, é Ele quem vai proteger, é Ele quem vai colocar o capacete da salvação na sua mente, para que você venha continuar nos seus caminhos, iluminando os seus caminhos, para que você não venha mais olhar para trás, porque é somente para frente que Ele vai glorificar o seu nome. Oh, glória! É interessante, amados, eu fui pesquisar, no deserto do Arizona, eles fizeram um experimento de biosfera, um tipo de um domo, e era algo sustentável, totalmente artificial. Eles plantaram árvores frutíferas em condições perfeitas, temperatura, luz, água, fertilizante, tudo perfeito para o melhor, fruto em abundância. Uma coisa somente deu errado, porque estava tudo perfeito, fertilizante, adubo, as coisas eram perfeitas e deu muito fruto em abundância. Somente faltava uma coisa, porque quando o fruto estava maduro, ele caía antes do tempo, porque os galhos estavam duros, eles não tinham flexibilidade, eles não tinham nenhum tipo de vento lá dentro, e eles não pensaram nisso. Homens, cientistas, fizeram algo totalmente artificial, mas eles não pensaram que não tinha nenhum tipo de vento, e os galhos eram muito duros, e antes do tempo o fruto caía, e eles perceberam que mesmo a árvore, ela precisavam de ventos, elas precisavam de ventos. Então nós não produzimos uma prova artificial, somente Deus sabe o seu caminho a ser direcionado, dirigido, mas somente os filhos amadurecidos de Deus vai começar a entender que quando nós atravessamos essa orientação de Deus, atravessamos conforme Deus quer que nós venhamos a andar, esses ventos vai batendo, mas nós vamos tornando os nossos galhos flexíveis, para que nós venhamos a darmos frutos no momento certo, e Ele venha pegar esses frutos. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Nada artificial dá certo, amados. Nada artificial dá certo. Só dá certo quando nós somos direcionados pelo Espírito de Deus, quando nós conseguimos discernir a vontade de Deus. E o Espírito de Deus muitas das vezes nos leva assim para o deserto, como quando levou aquele Israel para o deserto, quando levou Jesus para o deserto, quando levou aqueles discípulos para dentro do barco, para que eles viessem até aquela tempestade, o mar revolto. O Espírito de Deus impele a nós conforme a tua vontade, para que nós venhamos a amadurecer para a tua glória e para o teu louvor. Tem um vinho chamado vinho vintage, e eles são uns vinhos muito caros, e para produzir eles, o agricultor precisa estressar a vinha. Ele não pode deixar aquela vinha confortável para produzir os melhores vinhos. E é interessante que na época da seca, ele não vai lá e irriga o pé. Ele deixa a vinha totalmente estressada. Ele não vai lá e irriga, porque se ele for lá e irrigar o pé daquela vinha, os seus galhos e as suas raízes
elas vão puxando conforme a água está na superfície. Ele vai voltando, ao invés de ele enraizar cada vez mais para baixo, ela vai subindo para cima para pegar a água ali na superfície. E é interessante que essas raízes, ela vai se aprofundando cada vez mais, para que venha a tocar solos, para que venha a dar nutrientes para aquelas raízes. E então o agricultor, ele deixa totalmente estressada aquela vinha. Jesus muitas das vezes faz isso conosco. Ele não irriga. Ele não pode irrigar, porque quando estiver seca, as raízes não se aprofundam para buscar os nutrientes e os minerais. E é interessante que o solo, nós sabemos que ele também se cansa, o solo. O solo dele também se cansa. E aquelas raízes, sabe que aquele solo, ele não vai dar os nutrientes necessários. Então ele cada vez mais vai se aprofundando, cada vez mais ele vai se aprofundando para tocar em um solo que nunca foi tocado. Aleluia. Vai se aprofundando cada vez mais para tocar em solo que nunca foi tocado por ninguém. E aquelas raízes vão se aprofundando, se enraizando para buscar nutrientes. No momento da provação nós também buscamos, jejuamos, oramos, tocamos aonde nunca foi tocado em Deus. E é nesse momento que nós buscamos mais intimidade, é nesse momento que nós buscamos mais discernimento, é nesse momento que nós ficamos com os nossos ouvidos abertos para ouvir Jesus, porque a qualquer momento Ele pode falar conosco. Qualquer momento Jesus pode falar conosco. E aí nós abrimos os nossos olhos espirituais, abrimos nossos ouvidos espirituais, e cada vez mais nós vamos se aprofundando, se enraizando para baixo, se embreando, para nós tocarmos em solo que nunca foi tocado. Talvez Jesus está dizendo: toca mais fundo, em lugar que você ainda não tocou em mim. Me abraça, faça como João, que coloca o seu rosto no peito de Jesus, em intimidade. Talvez Jesus esteja esperando isso de mim, de você, para que nós venhamos aprofundar cada vez mais, segundo a sua vontade. Aleluia, Jesus. Jesus não quer nos manter na zona de conforto. Ele quer homens maduros, mulheres maduras, uma igreja madura, um país maduro, para que venha a ter um avivamento genuíno da parte de Deus. É interessante, pastor que citou José. Ele era inteligente, talentoso, habilidade, tinha dons, boa aparência. Mas talvez se ele usasse isso, ele não dependeria de Deus. Ele seria um menino somente bom. Mas Deus prova José. Era necessário provar José. Ele leva ele para a prisão. E talvez ali ele comece a aprofundar em Deus. Ele começa a entender a língua de Deus. Ele começa a procurar um solo que nunca foi tocado por ninguém. Interessante que José, quando entrou ali no Egito, quando ele entrou na casa de Potifar, ele tinha somente sonhos proféticos. Ele é levado à prisão, todos nós sabemos da história. Mas eu acredito que em um dado momento ele começou a buscar não somente o sonho profético, mas a interpretação de sonhos. Porque dá a entender que a um primeiro momento ele tinha os sonhos proféticos da parte de Deus. Sonhos que eram da parte de Deus, realmente da parte de Deus, mas que ele não buscava o quê? A interpretação desses mesmos sonhos. E ali ele é levado àquela prisão. A Bíblia não diz, mas eu começo a imaginar
que José ali ele começava a buscar em Deus, começava a se enraizar, começava a se embrenhar cada vez mais para buscar nutrientes da parte de Deus, buscando da água da vida, para que ele viesse a ter a interpretação daqueles sonhos. Ele interpreta o sonho do copeiro, do padeiro, e depois ele interpreta o sonho de Faraó. Então talvez Jesus nos leva ao deserto, nos leva a uma prisão, nos leva a lugares secos, nos leva a lugares áridos, para que nós venhamos cada vez mais se embrenhar e tocar um momento que nunca foi tocado em Deus. Talvez Deus quer te tirar da superfície, talvez Deus quer te tirar daquilo que você só molha os pés, talvez Deus quer que nós venhamos a mergulhar cada vez mais, para que nós venhamos a ter a revelação, e não somente o sonho profético, mas a interpretação dos sonhos proféticos de Deus para as nossas vidas. Porque o sonho profético não tirou ele da cadeia, não tirou ele da prisão, mas a interpretação tirou ele. Então talvez nós devemos discernir aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. Como é que nós conseguimos discernir isso? Buscando mais em Deus, se aprofundando mais em Deus, mergulhando em Deus, não emburrando, não murmurando, não reclamando, não fechando a cara, não fazendo, torcendo o nosso coração e servindo a Deus somente por uma coisa mecânica, não. Nós temos a alegria que vem da parte de Deus, que é a salvação em nossos corações. Então nós devemos se alegrar e cada vez mais se aprofundar e discernir ouvidos espirituais abertos para nós ouvirmos conforme a tua vontade, para que nós venhamos à interpretação do sonho. Eu não sei qual é o dom que Deus quer te pôr, eu não sei qual é a prisão que Deus te colocou, eu não sei qual é o campo árido que Deus te colocou, mas Deus quer te tirar disso. Somente se enraize, somente se embrenha com as suas raízes mais para baixo, para buscar nutrientes da parte de Deus. E não adianta fazer birrinha, não. Deus vai fazer você descer, se humilhar os seus pés para buscar Ele. Vai fazer. 2 Pedro capítulo 1, verso de número 13. Ele já nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Ele já nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus já nos deu tudo o que nós precisamos. Nós somente não alcançamos coisas maiores, como as promessas de Deus para a nossa vida, porque ainda não amadurecemos. Porque tudo que é dele é nosso. É interessante, eu estava ali sentado, pedindo a Deus um exemplo. E ali eu estava vendo o Mateus. Deus falou no meu coração: o pastor Luciano não pode dar o carro dele para o Mateus. Pode dar para ele dirigir nesse momento. Ainda que tudo que é do pastor Luciano é do Mateus, ele tem que amadurecer primeiro. E por que o pastor Luciano não dá para ele? Porque ele ama o Mateus. Porque ele ama o Mateus. Porque Deus não te dá, porque Ele te ama. Porque você vai pegar esse carro, muitas das vezes pode bater na primeira esquina. Então nós temos o quê? Que amadurecer. Ele já nos deu. Tudo que é do Pai é nosso. Ele já nos deu. A promessa que Deus colocou nas suas mãos já está pronta.
Quem não está pronto? Eu. Eu não estou pronto. Eu preciso amadurecer. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso me enraizar e buscar onde não foi tocado ainda. Tudo Deus nos deu para que nós venhamos a ter conforme a vontade de Deus, conforme o querer de Deus. Então nós não precisamos estarmos olhando como é que o pastor Luciano ouve a Deus, como é que o pastor Claudinei ouve a Deus, como é que os pastores que aqui estão ouvem a Deus. Mas Deus tem uma linguagem propriamente e íntima com você. Discirna a linguagem de Deus para com você. Deus quer intimidade para com você. Deus tem uma linguagem propriamente para cada um dos seus filhos. Discirna a linguagem de Deus para a sua vida. Comece a buscar cada vez mais, a tocar onde nunca foi tocado, e Deus vai revelar a você a interpretação. E você vai se acostumar tanto que você vai andar na rua e Deus vai falar: foi Deus, foi Deus. Eu não tenho dúvida de que foi Deus. Foi Deus. E você vai discernir quando é seta, quando é dardo. Você vai discernir quando não é da parte de Deus. Você vai discernir quando é carne. Você vai discernir quando é da parte do Espírito de Deus, para te influenciar, para que você venha a ser dirigido, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Ele quer te amadurecer cada vez mais. Ele não quer que nós venhamos a ser padeiro ou copeiro, assim como o pastor disse aqui. Ele quer que nós venhamos a ser governadores, porque Ele é Rei dos reis. Mas nós precisamos o que? Amadurecer conforme a vontade de Deus. Tudo que Deus te prometeu já está pronto, mas nós devemos o que? Amadurecer. E não adianta nós ficarmos com o nosso coração emburrado, angustiado. Nós devemos o que? A buscar ao Senhor, a discernir a sua vontade, cada vez mais se aprofundar conforme o teu querer, para que nós venhamos a se apropriar das nossas promessas, daquilo que já está preparado. Eu não estou preparado, talvez você ainda não esteja preparada, mas já está pronto. Porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele colocou nas suas mãos. Ele quer te dar, porque Ele é um Pai bondoso. Ele é um Pai bondoso, mas nós deixamos de falar: papá, papá. Porque um filho pequeno, todas as vezes ele quer um mamá, quer um Toddy, quer comida no prato. Mas quando nós amadurecemos, nós dizemos para o nosso pai ou para a nossa mãe: o Senhor quer que eu faça o quê? Jesus, aleluia. Porque a igreja muitas das vezes só quer pedir, falar: Deus, qual é a sua vontade? O que quer que o Senhor quer que eu faça? Nós devemos começar a amadurecer. Uma criança, todo instante está pedindo. E por que é que nós não vamos pedir mais? Porque já está pronto. Eu preciso amadurecer, você precisa amadurecer, a igreja precisa amadurecer, mas já está pronto. Aí uma criança toda vez pede alguma coisa. Mas um filho maduro, ele cuida do pai. Um filho maduro, ele se preocupa com o que é que está ferindo o coração do pai. Um filho maduro vai discernir o que é que o Senhor quer que eu faça, pai. Porque ele vai cuidar das outras coisas, ele vai cuidar da sua vida financeira, ele vai cuidar da sua vida sentimental, ele vai cuidar da sua família, ele vai cuidar do seu ministério, ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de nós, Ele vai cuidar da igreja. Ele é um Pai bondoso, misericordioso. Ele é um Pai de graça.
Ele foi ferido, transgredido, levou as nossas enfermidades. Agora você acha que não vai dar o restante das outras coisas? Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora você acha que ele vai reter as promessas que ele tem para você? Não duvide de Deus. Deus, ele é todo poderoso para te dar agora, nesse instante. Mas ele não te dá porque é o que? Ele te ama. Para você não bater o carro ali na esquina e se perder totalmente. Mas ele quer que nós venhamos a se aprofundar em Deus, a amadurecer conforme a tua vontade, a fazer, ser direcionado, dirigido, a ser moldado esse vaso conforme a vontade dele. Ele quer moldar o vaso, que ele quer refazer esse vaso, porque esse vaso foi quebrado, mas ainda está na mão do oleiro. Ele faz conforme ele quer, ele molda conforme ele quer. Pode o barro contender com o oleiro? Não. Nós não contendemos com o Todo-Poderoso. Nós somente fazemos a sua vontade e aceitamos direcionamento, orientação e direção que vem da parte do Espírito Santo. Nós não contendemos com o oleiro. Ele é o Todo-Poderoso. Não adianta, e quantas vezes for necessário ele quebrar, ele quebra. Quantas vezes for necessário ele quebra novamente para refazer, porque ele te ama. Porque ele tem você como filho, e filho ele repreende. Bastardo ele não repreende, mas filho, sinta-se, exulte, se alegre, porque você está sendo filho e filha de Deus. Quando ele te repreende, é porque ele é seu Pai. Ele é seu Pai. Venhamos a amadurecer, amados. Deus quer uma família amadurecida. Deus quer homens e mulheres de Deus maduros. É difícil amar os inimigos. Muitas das vezes é difícil amar até o irmão, que às vezes a gente briga. Mas ele muda o nosso coração. Ele tira o coração de pedra para nos dar um coração de carne, aonde ouve o teu Espírito. E quando o Espírito Santo entra dentro dos nossos corações, quando o Espírito Santo entra dentro dos nossos corações, bate o arrependimento. Orar por aqueles que nos perseguem, lá no trabalho, na rua, muitas das vezes em qualquer lugar que seja, começar a orar por aquele que te persegue. Somente filhos maduros de Deus conseguem fazer isso. Se você não consegue, você ainda é imaturo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Você é bebê, ainda está falando papá, papá. Você ainda está somente pedindo. Você ainda nem sabe qual é a vontade de Deus para a igreja e para a sua vida. Qual o propósito que Deus tem para você e para mim. Eu preciso amadurecer. Eu preciso, a igreja precisa, nós precisamos, para que Deus seja glorificado. Se coloquemos de pé, amados. Glória a Deus. Os irmãos que sentindo no coração pode estar vindo à frente para que a gente venha estar orando. Os pastores aqui vai estar orando por nós. Aquele que sentir no coração, para que nós venhamos a estar orando, buscando em Deus. Aqui tem homens de Deus para que nós venhamos a estar intercedendo pela sua vida, pela minha vida. Nós precisamos disso. Nós precisamos, a Bíblia nos diz, orai uns pelos outros. Homens, pecadores,
mas ungidos pela mão do Senhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te glorificamos esta noite, papai. Deus eterno e Deus Todo-Poderoso, mais uma noite aqui nós estamos para te glorificar, para te exaltar, para bendizer o teu santo nome, Senhor, meu Deus. Falei da tua palavra, papai querido, aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração, Jesus. Nós somos levados, ó Pai querido, ao deserto, ao campo árido, Senhor, meu Deus, mas nós glorificamos ao Senhor, nós exultamos ao Pai, Senhor, meu Deus e meu Pai, assim como está escrito lá em Lucas, ó Pai querido, a tua palavra diz que Jesus estava dizendo que era necessário que ele passasse pela cruz, ó Pai, para cumprir aquilo que estava escrito nos profetas, ó Pai querido, para cumprir aquilo que estava nos Salmos, ó meu Senhor da glória, para cumprir aquilo que estava, papai querido, escrito na tua palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai, e abriram-se os olhos daqueles discípulos, ó Pai querido, para entender a tua palavra, para entender, papai querido, que nós precisamos amadurecer conforme a tua vontade, para amadurecer conforme o teu querer. Nós sabemos, ó Pai querido, que o Senhor já tem preparado coisas grandes, ó Pai. A tua palavra diz que os seus pensamentos são maiores, a tua palavra diz, ó Pai querido, que os seus caminhos são os maiores, ó Pai. A tua palavra diz que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, meu Senhor da glória. Mas nós sabemos, papai querido, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, vai nos preparando para que nós venhamos se apropriar daquilo que o Senhor tem para nós, meu Senhor da glória. Então, em nome de Jesus, ó Pai, glorifica o teu nome, dá vitória para o teu filho, dá vitória para a tua filha, Senhor, meu Deus. Nós sabemos que tem um campo desértico, ó Pai querido, mas nós sabemos que tem um tempo, papai querido, que nós vamos colocar os nossos pés, ó Pai, na terra de Canaã. Nós sabemos, papai querido, que essa leve e momentânea tribulação vai produzindo para nós um peso eterno de glória, meu Senhor da glória, Deus eterno e Deus todo-poderoso. Nós sabemos, papai querido, que está produzindo um peso eterno de glória para que o teu nome venha a ser glorificado na vida de cada um que aqui está. Nós sabemos que tem um tempo, papai querido, de todas as coisas, ó Pai. Há um tempo de espalhar as pedras, há um tempo, papai querido, de ajuntá-las, meu Senhor da glória. Há um tempo de se abraçar, há um tempo, ó meu Senhor da glória, de se afastar, mas há também um tempo, meu Deus e meu Pai, de ter vitória. Há um tempo, papai querido, de campo fértil, meu Senhor. Nós sabemos, papai querido, que nós somos provados como ouro no fogo, mas nós sabemos também, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o teu nome vai ser glorificado nesta terra, na vida dos teus filhos e da tua filha, em nome de Jesus, ó Pai. As palmas louvam ao Senhor para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus tem. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. 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 Santo Deus. Aleluia. Santo, santo Deus. Oh, Deus. Aleluia. 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 Aleluia.
Louvado seja o Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz, diga glória a Deus. Jesus é poderoso, Ele é Senhor do céu, da terra, Ele está aqui nesta casa, amém. Ele quer abençoar a minha vida, a sua, Ele quer dar vitória para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Antes de nós, aleluia, eu quero levantar de um clamor em especial, depois eu quero chamar a igreja para um propósito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Mas eu gostaria que nesse momento, aleluia, depois da ministração da palavra poderosa de Deus, a palavra que tem autoridade para abençoar, para curar, libertar, amém. Eu quero fazer um apelo nesta noite, se alguém entre nós sente no coração de reconciliar-se com Jesus Cristo, ou mesmo aceitá-lo como Senhor e Salvador, amém. Louvado seja Deus, se sentir no seu coração, se sentir de coração, de alma, de espírito, aleluia. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Se você quer reconciliar com Jesus Cristo, se você quer ter uma vida com Deus, aleluia, e exaltar o nome eterno e santo dele, amém. Se tem alguém entre nós, sai do seu lugar agora e vem aqui na frente e declara nesta noite que você é de Jesus e que você está aqui para glorificar o nome dele, aleluia. E ele vai te receber e vai te abraçar e vai te abençoar para a glória dele. Tem alguém nesta noite? Se tiver, sai do seu lugar agora e vem aqui na frente, em nome de Jesus Cristo, amém. Pode vir, se tem, vem. Glória a Jesus. Aplauda Jesus Cristo, igreja. Ele é Senhor do céu, Ele é Senhor da terra, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus, amém, meu irmão. É de todo o coração que você está aqui nessa noite? Você quer essa reconciliação com Jesus? Para a glória dele? Quer ser abençoado? Cheio do Espírito Santo? Como você foi um dia? Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Igreja, vamos orar pelo Joel? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diga comigo nesta noite: Senhor Jesus, peço perdão pelos meus pecados. Peço misericórdia, que o Senhor possa me reconciliar com o teu Espírito, com a tua palavra. Me cobre com o teu sangue, Jesus Cristo. Me enche do teu Espírito e abençoa minha vida, a minha casa, a minha família, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Glória a Jesus, aleluia. Estenda as mãos, igreja, vamos orar pela vida do Joel, amém. Senhor Jesus, aqui está o Joel, teu filho, Senhor. Ele entrou nesta casa nesta noite. Pai querido Deus, eu sei que teu Espírito trouxe até aqui. E eu sei, Deus, que o Senhor está tocando com autoridade. Porque é o Senhor que opera, é o Senhor que abençoa. E o Senhor de Amassuria Macandarai, lá no íntimo do Joel, Senhor, já está trabalhando, Pai, porque é o Senhor que traz o arrependimento pelo teu grande e eterno amor. E nesta noite nós cremos já que o teu filho foi impactado pelo poder da tua palavra, que o teu Espírito Santo está abençoando, está fortalecendo, revestindo. E ele veio aqui à frente, ó Pai, ele veio declarar para esta igreja que ele está reconciliando com Cristo, que ele quer graça, o poder do Espírito na vida dele, porque um dia ele estava na tua casa e ele se afastou, mas em nome de Jesus, abraça ele nesta noite, toma ele nas tuas mãos, enche ele, enche da tua glória, queima ele com fogo, queima ele, queimanabaxai, com a tua presença, e ele seja instrumento para a tua glória. A tua obra poderosa na vida dele, no coração dele, e todo mal que se lança contra ele,
todas as setas, laços da morte, obras malignas, saiam em nome de Jesus. Todo espírito que perturba a mente e o coração dele, saia em nome de Jesus, porque já não tem mais lugar nesta casa, porque esta casa é do Espírito Santo, e o teu nome será glorificado na vida do Joel, uma vida renovada, transformada pelo teu Espírito e para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Sentiu a virtude de Jesus aí? Eita Deus, aleluia. Agora, irmão Joel, é vir para a igreja, é vir para a igreja, é trazer a família para a igreja, é caminhar com Jesus e ser abençoado por Ele. Amém? É mudança de caminho, é mudança de tudo, é a tua atitude. Amém? É a tua atitude hoje. Decisão que muda a história. Você crê nisso? A tua história está sendo mudada. Está sendo reescrita uma nova história na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Oh, glória. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus mais uma vez, igreja. Ele é santo, é poderoso e é digno. Aleluia.